Olá, tudo bem? Paz. Quero meditar na palavra de Deus com você. Um texto da nossa leitura de 25 de fevereiro, cuja leitura do dia é em Filipenses, capítulos 13 e 4, e também Êxodo, capítulo 36. Abra sua Bíblia comigo em Filipenses, capítulo 4, versículo 6, a parte A. Não estejais inquietos por coisa alguma. Quando eu meditava nesse texto, e talvez esse vídeo ele fique bem além dos 5 minutos, mas o Senhor mandou compartilhar da forma como eu vou compartilhar. Quando eu meditava nesse texto, ontem estou gravando esse dia, no dia seguinte a meditação, me chamou a atenção todo o contexto aqui desse versículo, essa parte A que eu li contigo, e isso foi me dando os pontos, né? Aqui no contexto, né? Mas aí, antes de eu começar a gravar, eu resolvi pesquisar sobre esse termo grego, que é traduzido aqui como inquietos, no meio da corrigida e fiel, e outras versões, ansiosos. E eu fiquei surpreso, maravilhado, melhor dizendo, com a precisão da palavra de Deus. Por quê? E aí eu vou ler alguns textos com você aqui, e por isso que talvez o vídeo fique bem além dos 5 minutos, mas são fundamentais. Porque eu encontrei aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 razões, 7 ocorrências, ocorrências que apontam para 7 razões de inquietações nossas. Por exemplo, vamos começar com Mateus 6, 25 a 34. Mateus 6, Evangelho de Jesus, segundo Mateus, capítulo 6, 25 a 34. A primeira razão que eu quero falar aqui é a inquietação com o sustento. Talvez com pagamento atrasado, talvez com as contas que não estão fechando, talvez com escassez de alimento, né? Roupa, né? Talvez a roupa que você usa, aquele sapato furado de muito tempo, às vezes furado embaixo, quando chove entra água, descolando o sol, você já mandou consertar algumas vezes, mas talvez você não consiga comprar outro. Talvez as mesmas roupas que você usa, a roupa está tão gasta, mas com o teu recurso você não consegue trocar a roupa, né? E aí, olha o que o texto diz. Por isso vos digo, não andeis ansiosos, é o mesmo termo, quanto à vossa vida pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, nem pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, mesmo termo, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais ansiosos? É o mesmo termo grego. Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam, e eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não o vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Não andeis, pois, inquietos, mesmo termo, dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque todas estas coisas os gentios procuram. De certo, o vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, o mesmo termo, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará, mesmo termo, de si mesmo. Em algumas versões
trará os seus cuidados. Basta cada dia o seu mal. Então, às vezes, o que te inquieta, eu gravo esse vídeo num domingo, final de mês, e talvez você pensou na segunda-feira, nesse final do mês, no início do mês que está chegando, nas coisas que você tem para resolver, e o teu coração está inquieto. E aí o Senhor nos pergunta, está inquieto por quê? Outro texto, uma outra área da vida, a vida com Deus. A vida com Deus. E aí eu quis começar com Mateus 6, por quê? E não com vida com Deus? Porque Mateus 6 ele diz assim, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, trará os seus cuidados, basta cada dia o seu mal. Então, cada dia de fato nós temos as questões que nos geram inquietação, mas cada dia é um dia. E às vezes nós nos inquietamos, e muitas vezes por antecipação. Outro texto, uma outra área da vida, em 1 Coríntios 7, versos 32 e 33 na parte B, porque eu vou ler a partir do versículo 29, já estou despreocupado aqui com 5 minutos que já passaram, mas em obediência ao Senhor, eu não me mando. Isto, porém, vos digo, irmãos, que o tempo se abrevia. O que resta é que também os que têm mulheres sejam como se não estivessem, e os que choram como se não chorassem, e os que folgam como se não folgassem, e os que compram como se não possuíssem, e os que usam deste mundo como se dele não abusassem, porque a aparência deste mundo passa. Já trouxe uma mensagem aqui no canal a respeito disso. Associando com o retorno do Senhor, né? E bem quisera eu que estivesseis sem cuidado, o mesmo termo, grego lá do inquieto de Filipenses 4:6. O solteiro cuida, o mesmo termo, das coisas do Senhor e como há de agradar ao Senhor. Opa, peraí. Em como há de agradar. Então, às vezes, você se inquieta. O Senhor me falou isso quando eu meditava. Hoje, né, antes de gravar, mas quando eu me senti impulsionado a pesquisar os outros textos que tinham o mesmo termo grego, de que às vezes nós nos inquietamos na nossa vida com Deus, querendo agradar a Deus. Às vezes um posicionamento nosso, é uma atitude nossa que nós não conseguimos talvez vivenciar e nos inquieta. Talvez você querendo agradar ao Senhor, você ainda não está conseguindo ter o tempo de oração no seu devocional como você gostaria, ou a sua meditação bíblica como você gostaria, ou uma postura sua em relação às situações como você gostaria. E isso te inquieta. Às vezes até te angustia por você desejar agradar a Deus, mas você não está conseguindo agradar da maneira como você acha que deveria fazer. E aí, o versículo 34, na parte B. A solteira cuida das coisas do Senhor para ser santo. Às vezes, você quer ser separado desse mundo para agradar a Deus, mas talvez ainda existam áreas na sua vida que você não conseguiu vencer no pecado. E isso te inquieta, te angustia, porque você quer ser separado para Deus, quer ser santo para Deus, separado, mas naquela área você ainda não está conseguindo, está inquieto, por quê? Aí, o versículo 33, olha o que o texto diz. Mas o que é casado cuida das coisas do mundo e como há de agradar a mulher. E depois no versículo 34, na parte C. A casada
Ele fala assim, no 34, a diferença entre a mulher casada e a virgem, na parte A. Aí na parte C, a casada cuida das coisas do mundo em como há de agradar ao marido. E às vezes você está inquieto, querendo agradar a sua família. Cuidar da família. Isso te inquieta. Porque talvez você não esteja conseguindo dar o suporte que você gostaria à sua esposa, ao seu marido, aos seus filhos, aos seus pais. Isso te inquieta. Isso mexe com você. Mas o Senhor nos pergunta, está inquieto por quê? Uma outra área aqui da vida é no cuidado dos irmãos, no convívio dos irmãos. 1 Coríntios 12, mesmo termo grego, versículo 25. 1 Coríntios 12, 25. A partir do 24. Do 22, né? Melhor entendimento. Antes, os membros do corpo que parecem ser os mais fracos são muito mais necessários, e os que reputamos serem menos honrosos no corpo, a esses honramos muito mais, e aos que em nós são menos decorosos damos muito mais honra, porque os que em nós são mais nobres não têm necessidade disso, mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela, para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado uns dos outros. E às vezes te inquiete, porque você não consegue cuidar do seu irmão como você acha que deveria, na palavra. A atenção, o carinho, a paciência no ouvir. Às vezes, oração. Às vezes você, meu Deus, eu esqueci de orar por aquela situação. Isso te inquieta. Às vezes um cuidado até material, que você sabe de uma necessidade, ou você entende que o Espírito Santo está te mostrando, mas você não pôde cooperar com a questão no cuidado do corpo. Está inquieto porque, às vezes, uma enfermidade, uma batalha, uma enfermidade que a pessoa está passando, e aquilo, claro, temos que chorar com os que choram, mas está ao ponto de que isso está te inquietando, porque você não é Deus e você não consegue curar. Às vezes, aquela pessoa que você percebe que ainda está imatura na fé, que ainda não chegou, ainda precisa crescer bastante, e tem dado alguns trabalhos, tem sido difícil cuidar, como irmão, tá? Como irmão. E aí você se inquieta por isso, mas aí o Senhor nos pergunta, está inquieto por quê? Outro texto sobre Lucas 12, 11, sobre o nosso testemunho público da fé. Às vezes nós nos preocupamos, Deus, como eu posso dar um bom testemunho aqui nessa área, para que o vizinho, para que o colega do trabalho, para que na escola as pessoas possam parar para me ouvir, e parando para me ouvir, eu consiga pregar o Evangelho. E o que eu faço, Senhor? É claro que esse texto aqui, ele se refere a um ambiente, a um contexto de perseguição, mas nos dá a entender que algumas coisas. O texto diz o seguinte: e quando vos conduzirem às sinagogas, aos magistrados e autoridades, não estejais ansiosos, é o mesmo termo de Filipenses 4,6, de como ou do que haveis de responder, nem do que haveis de dizer. É interessante que às vezes a preocupação não é o sofrer ali no meio. Você está disposto a carregar a sua cruz, mas você fica inquieto em como você ser ferramenta para revelar Cristo para aquela vida. Seja no seu trabalho, seja na sua casa. Você tem familiar não convertido, algum parente, vizinho, amigo, colega da escola, do trabalho. Está inquieto, porque uma outra área ministerial, Filipenses 2, 19 e 21,
Esse termo grego é usado aqui por Paulo também, quando ele diz o seguinte: e espero no Senhor Jesus que em breve vos mandarei Timóteo, para que também eu esteja de bom ânimo, sabendo dos vossos negócios. Porque ninguém tem de igual sentimento que sinceramente cuide do vosso estado. Porque todos buscam o que é seu e não o que é de Cristo Jesus. Então aqui está falando agora de Timóteo cuidando dos irmãos, mas o cuidado ministerial, de alguém em missão, né? E às vezes você tem a responsabilidade sobre algumas vidas que Deus te delegou, você fica inquieto nesse cuidado, né? Você tem medo de você não ser desses que buscam o que é seu e não o que é de Cristo. Então você tem medo, às vezes, de pensar em alguns momentos, em algumas situações que você entende que não estão te desfavorecendo, mas você tem medo de isso parecer egoísmo da sua parte, para você não parecer aqui que está buscando o que é seu, né? E isso te inquiete. Às vezes você pensa que está pecando em você ter um momento teu de descanso com a tua família. Claro, tem que estar à disposição sempre, sim, sempre. Mas se você separa um momento para você cuidar da família, você não pode se achar pecando porque você está cuidando da sua família. E, eu poderia estar usando esse tempo que eu estou com a minha família para poder fazer algo no cuidado daqueles que Deus me confiou. E a sua família Deus não te confiou? Está inquieto por quê? No último texto aqui, Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10. Você conhece o texto? Diz o seguinte a partir do versículo 38. E aconteceu que indo eles de caminho, entrou Jesus numa aldeia, e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximando-se disse: Senhor, não se te dá, ou seja, não se importa, de que minha irmã me deixe servir só? Disse-lhe que me ajude, diz-lhe que me ajude. Respondendo, Jesus disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa, é aquele mesmo termo de Filipenses 4,6, e preocupada com muitas, muitas coisas, mas uma só é necessária, e Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Enquanto aqui Jesus revela que Marta estava preocupada com muitas coisas, Filipenses 4,6, parte A, nos diz: não estejais inquietos, é o mesmo termo grego, por coisa alguma. Talvez você se inquiete não apenas com o sustento, o trabalho, ou a vida com Deus, ou a família, ou o teu relacionamento com os irmãos, em como ser igreja de fato, juntamente com os irmãos, ao seu testemunho público da fé, né? Ao teu ministério, às vezes é tudo junto, ou muitos desses misturados, e você está preocupado com muitas coisas, mas a instrução do Espírito Santo é: não estejais inquietos por coisa alguma. Está inquieto por quê? O Senhor nos pergunta. Então, como nós não estarmos inquietos por coisa alguma? O contexto aqui me revela que foi que me despertou a atenção na meditação de ontem. Versículo 4, primeiro lugar, tenha a Jesus como a fonte, o motivo e a essência da sua alegria. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos.
quando Jesus é o motivo, a essência e a fonte da nossa alegria, as coisas que nos inquietariam deixam de nos inquietar, porque você está alegre no Senhor. Segunda verdade, como não estar inquieto por coisa alguma? Versículo 5. Viva de forma equilibrada como cidadão dos céus. Como assim? Seja a vossa equidade ou moderação, em algumas traduções, longanimidade, amabilidade, notória a todos os homens. Perto está o Senhor. Então, eu preciso, na expectativa do retorno de Cristo, na expectativa que essa era vai ser consumada, na expectativa de que estaremos para sempre com o Senhor, na expectativa que estaremos na cidade celestial, nós precisamos viver aqui na Terra de maneira equilibrada. E esse equilíbrio tem que ser notório a todos. O problema é que nós queremos andar aqui de forma desequilibrada, como se fôssemos daqui da Terra. Terceira verdade de como não andar inquieto por coisa alguma, versículo 6, na parte B. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica, ou seja, rasgue o coração a Deus. Está te inquietando, está te preocupando. Claro que você não vai revelar isso para todo mundo, mas se de verdade está te inquietando, rasga o seu coração diante de Deus em oração, suplique a Ele, entregue a Ele, lance a Ele a sua ansiedade, a sua preocupação, rasgue o seu coração diante de Deus. Rasgue o seu coração. Não finja, não bota máscara. Deus já sabe. Ele só quer te ouvir. E como é bom botar para fora. Não para as pessoas, mas diante de Deus. Falar com Ele em oração. Quarta verdade de como não andar ansioso, inquieto por coisa alguma. Seja grato a Deus. Na parte C desse mesmo versículo. Com ação de graças. Senhor, está acontecendo isso. Eu estou sendo sincero, está me inquietando, mas eu te louvo, Senhor, pela minha vida. Eu te louvo por isso, por isso, por isso, por isso, por isso, por isso. Eu te agradeço, meu Senhor. Ação de graças. Seja grato a Deus. Quinta verdade, como não dar inquieto por coisa alguma. Versículo de número 7. Confiem totalmente em Deus, não em métodos. Por quê? Paulo diz, e a paz, quando eu apresento diante de Deus tudo que me inquieta, desconhecido diante dele pela oração e súplica com ação de graças, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Não é a psicologia que vai guardar meu coração e minha mente. Não é o conselho, não é o desabafar com o outro, não é a minha prática religiosa, não é a minha força espiritual, não é a minha experiência de caminhada de fé, não. É a paz de Deus. A doce paz de Deus. A doce paz de Deus. Que vai além daquilo que a gente possa compreender. Ela guarda o coração e os pensamentos. E aqui ele faz essa separação do coração e pensamentos. O que Paulo está dizendo? Vai guardar o que te move interiormente, sabe? E vai guardar também a sua mente. Outra verdade que nós podemos ver aqui, a sexta verdade, penúltima, versículo 8, renove a sua mente na palavra. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro,
tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Não existe nada mais verdadeiro, honesto, justo, puro, amável, de boa fama, virtuoso, do que a palavra de Deus, do que o Senhor, do que o Verbo, do que o pão vivo que desceu do céu. Renove a sua mente pensando no Senhor. Lembra da reflexão anterior? Qual é o seu assunto? Entendeu? Se você não renova a sua mente pensando nisso, teu assunto vai ser a sua inquietação. Amém? E em sétimo e último lugar, modele irmãos maduros na fé. Olha o que Paulo diz. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim. Isso fazer. Imite a mim. E o Deus de paz será convosco. Modele irmãos maduros na fé. Olha como é que aqueles irmãos reagem a essas circunstâncias que talvez você esteja passando. Ok? E veja como ele segue em frente. Nós precisamos aprender com os nossos irmãos. Tenha Jesus como a essência da sua alegria. Viva de forma equilibrada como cidadão dos céus. Rasgue o coração em oração a Deus. Seja grato a Deus. Confie totalmente em Deus, não em métodos. Renove a sua mente na palavra e modele irmãos maduros na fé. Está inquieto? Por quê? Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele te conduza e governe a sua vida, porque você tem acesso.